Eu gostaria que você fosse para Gálatas. Você conhece o texto, né? A gente quer lembrar os irmãos. Esse versículo ele é citado, a palavra inveja. Ela vem de botar os olhos mal na outra pessoa. Essa é a ideia. Vocês conhecem o Gálatas, capítulo 5, tá? Não é o nosso texto base para hoje. Inclusive, o texto base é o nome de uma mulher, né? Hoje. Em Gálatas, capítulo 5, vocês conhecem o versículo 19. Lá existe o que a gente chama os frutos ou as obras, né? As obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Opa, então aqui eu não vou herdar se eu tenho essa tal coisa aqui. Bíblia fora do contexto, a famosa pretexto para heresia, né? Aqui está dizendo que essas coisas não vão estar lá na eternidade. Nós vamos estar puros e santos, ou os que são salvos em Cristo Jesus. Então, das coisas que mais atrapalham nós, que a gente tem visto, é esse negócio de que a gente espera receber determinadas coisas de Deus, e até mesmo dentro da igreja, a gente tem um pouquinho e cria uma certa inveja do irmão que está em determinada posição. Se eu estivesse no lugar dele, com certeza eu saberia muito mais do que ele. Tem certeza que é assim? Eu gostaria até que fosse, né? Mas a realidade não é essa. Que todo mundo que vem aqui na frente, na verdade, sente um temor, um medo, uma sensação de que parece que sempre tem um negócio no estômago mexendo com a gente fica com receio do que vai falar. E o primeiro caso que acontece sobre esse assunto, você está lá no livro de Gênesis. Eu gostaria que você fosse, porque você conhece de cor e salteado e mais um pouco. Capítulo 4 do livro de Êxodo, de Gênesis. Tá? E aqui tem os passos. Aqui vão aparecer os detalhes do primeiro caso de inveja. Por que será que Caim não pegou e botou a mão no dedo dele, botou e fez como pai? Por que o Senhor aceitou Abel e não me aceitou? Isso não é justo. Interessante, né? Então, o capítulo 4, você conhece o contexto, porque aqui está dizendo que é o primeiro momento que, usando a fase 1, todo mundo sabe que aqui é a primeira vez que aparece filhos na descendência de Adão e Eva. Porém, o confronto aqui é exatamente o que está lá no versículo 3 e 4. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra e ofereceu ao Senhor. Então, eu estou oferecendo coisas a Deus. No versículo 4, Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura dela. Atentou o Senhor para Abel, ou seja, ele viu que Abel fez a coisa certa e depois para a sua oferta. A partir desse momento parece que Abel fica como se fosse colocado de lado. E Deus vai atrás de quem? Caim. O pecador caído, você está vendo a primeira manifestação do Evangelho. Deus é o primeiro que evangeliza o mundo. Você está vendo exatamente isso. Não, como assim? Aqui é Deus evangelizando. E ele diz lá, né? Para Caim, no versículo, não atentou. E Caim naturalmente ficou com um beiço.
Quando Deus não dá o que a gente quer, nós ficamos com tromba de elefante. É isso mesmo? Aí para quem que a gente se vira? Aí Deus já sabia de antemão o que ia acontecer. Porque nós estamos falando de uma onisciência de um ser infinitamente mais melhor e maior do que nós. Às vezes a gente tem uma ideia pequenininha de Deus. Nós estamos falando de um ser extremamente gigante, extremamente poderoso, que poderia fazer com que o planeta Terra, nesse exato momento, se deixasse de existir se quisesse. O universo inteiro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Talvez a gente não está entendendo de quem a gente fala. Mas ele se revolta porque ele diz, Deus estava avisando. Ou seja, não tenha inveja dos outros. Não deu outro. Lá no versículo 8. Disse Caim ao seu irmão, vamos ficar sozinhos lá no campo de futebol. Por isso que a gente não joga mais no campo de futebol. Não estou brincando. Não. No campo de futebol pode jogar à vontade. Mas então o fato era o quê? Ele leva Caim e não tem dúvida. Ele pega aí, mata Caim. Pensando nisso, qual é a culpa de Abel? Mata Abel. Qual é a culpa de Abel de Deus não ter aceitado a proposta dele? Em geral, o invejoso, ele olha exatamente assim. Por que tu está dando para ele o que deveria estar dando para mim? E daí a gente quer que esse cara... E daí a gente começa a passar um tempo no nosso coração, com o nosso coração voltado para aquilo. Enquanto Deus não nos dá aquilo, parece que a gente tem um peso no nosso coração, a gente fica olhando com o outro, sempre com um olhar de inveja. E se você é o meu irmão em Cristo, temos que começar a lutar. Aí a gente poderia usar Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz que nós devemos lutar, né? No sentido de lutar contra a nossa carne. Aquelas coisas que estão ruins dentro de nós, que nos atrapalham a minha relação com você, a sua relação com o seu irmão em Cristo. É isso que às vezes a gente luta. Eu luto também. Maturidade espiritual, a gente volta a reforçar, não tem nada a ver com não ter problemas. É ter problemas e saber lidar com eles. O jovem na fé, o imaturo na fé, quando Paulo cita isso, é porque eles imaturamente começavam a fazer o quê? A carta de 1 Coríntios, ela cita assim, vamos fazer facções dentro da igreja. Eu sou de Pedro, você é de Paulo, outro é de Jesus. É porque não estão preparados ainda para exercer certas coisas que Deus chama. E quando a gente chama alguém para que venha a estar aqui na frente, os líderes do louvor, as coordenadoras, se você olhar para todos eles, todos estão com defeito, todos têm problema. Não tem? Então eu devia estar no lugar. Mas daí quando a gente chama, às vezes a gente diz, não, só se me chamarem, né? Parece que estufa o peito. Então eu estou querendo dizer com isso, de que o invejoso ele tem uma qualidade, né? Ele quer destruir aquele que não tem nada a ver, às vezes, com a história. Porque Deus está atrás da pessoa dizendo, se procederes bem, também você vai ser aceito. Se você proceder bem, eu vou te dar o que você quer. Mas eu e você, às vezes ficamos olhando para os irmãos e botando cariminhola na nossa cabeça, dizendo assim, por que deixou ele? Por que não deixou a mim? Por que isso? Por que aquilo? Deus às vezes está fazendo aflorar dentro do seu coração, sozinho, porque Ele está te tratando. Capítulo de número 37 do livro de Gênesis, conhecidíssimo de todos, podia falar da questão de Jacó e Esaú,
Mas vocês conhecem bem a história do jovem José. O jovem José foi colocado um sonho para ele. Na verdade são dois. E ele conta com alguma dá uma impressão de uma certa inocência. Mas para os irmãos foi como uma flecha, porque ele era o filho predileto do pai. Isso envolve aquilo que nós temos que tomar cuidado, que em famílias grandes, eu sou de uma família grande, mas tem momentos na nossa vida que quando a gente é família grande, e a mãe ou o pai gostam mais de determinado filho, e ela está para morrer, você não liga mais para isso. Sim, na minha família tinha um irmão que era predileto da minha mãe, não se preocupe. Porque naquele momento, nós nos desarmamos da situação e queremos o melhor para aquela pessoa maravilhosa que Deus usou para que você viesse a esse mundo, que é sua mãe. Ninguém estava querendo disputar carguinho, lugarzinho, porque nesses momentos a gente entende que às vezes eu e você brigamos ou temos ressentimentos no nosso coração que deveriam ser apagados dele, de você, porque a obra do Senhor é tão grande, irmãos, tão grande que nós temos falta de gente. A obra é gigantesca, mas a gente sempre está achando que não é. A obra é gigantesca. Quando eu tomei a decisão de aprender a dar o estudo de fase 1, foi por conta. Deus, li o livro completo, aprendi, vou me tacar. Tive instrução 4 finais de semana, de 2 pastores, faça isso, papapá, me taquei. Estava eu lá com os adesivos colocados na porta, A4, todo em preto e branco, eu tenho até hoje eles, os 4, tudo em quadrinho, preto e branco, folha A4, impresso. Eu tenho aqueles grandão que vocês conhecem, que vocês veem agora nos monitores, eu tenho tudo que vocês têm, que vocês veem, eu tenho, tudo em papel. E daí estava lá, na sala da dona Tamar, CPC, sala 7, numa beiradinha de porta, botando lá e cravando para falar de Deus. Trabalho não falta, irmãos. Às vezes é eu que quero um caminho que Deus não está dizendo para mim fazer. Então, quando você está sentindo inveja do irmão, começa a fazer exatamente isso. Deus está querendo tratar você. Aproveite que você está no período de tratamento. Por que eu entrei em José? Porque você observe o texto de José. Ele tem isso aos 17 anos, o famoso sonho. Ele vai virar governador do estado do Egito aos 30. Então o que Deus vai fazer com ele? Ele vai ajustar todos os detalhezinhos de José. Porque José teve que ser treinado na casa de Potifar. Que José teve que ser treinado na cadeia. É típico isso de homens de Deus. Os homens de Deus, eles não são levados para cima. Eles são levados para baixo. Porque lá você vê a natureza que você tem. E a gente vê exatamente que lá no capítulo 17 mesmo acontece todo o conflito de que os irmãos, por ciúmes, por inveja da posição que o irmão tinha em relação ao pai, não tiveram dúvida do que fazer. Que culpa tem José de teu sonho? Nenhuma. O Newton chamou fulano de tal para ser fulano de coisa, mas que sacanagem, estou há mais tempo. Irmãos,
Quando um sonho de consumo que eu tinha, eu sou um dos líderes que era de uma igreja de 600 membros. E para mim chegar na liderança não foi um caminho fácil. Porque o critério era muito pesado, mas eu queria. E o outro sonho de consumo era o famoso pregar aqui, como vocês estão vendo eu fazer agora, né? Essa igreja eu só preguei 3 vezes durante praticamente 7 anos. Se você acha que eu estou te podando, então imagina como eu fui. Fora o disciplinamento que tinha. Você tinha que ter uma vida regada lá fora. A gente pegava o quê? Como princípios. Então você olhava, Deus colocando pessoas mais ignorantes do que eu, pregando. Estava lá o Newton. Que droga, nunca vão ser chamados aqui. Estava lá o Newton com inveja. Estou falando de mim para você entender, porque a gente pensa que a inveja é os outros que tem, não a gente, né? Agora José precisava. Os irmãos foram tratados, porque nós sabemos a história. Deus tratou os irmãos. Mas precisou quanto tempo? José vai estar com 39 anos de idade quando se encontra com os irmãos. E eles aparecem pela primeira vez no Egito de volta. 39 menos 17, 22 anos depois, ele fez aqueles testezinho drive, o famoso, ponha mais comida para o irmão, né? E os outros menos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aquela velha máxima das crianças, copo de Coca-Cola, cigarro milimétrico, ninguém lembra disso, né? Botou um golo a mais que eu, desgraçado, está tomando mais que eu. Isso é aí, veja, a equalidade que eu e você admitimos. Então, você está vendo agora, eu só estou tocando nesses assuntos, porque se Deus está mexendo e você tem, fulano de tal foi convidado para o casamento de fulano de tal na igreja, certo? Eu não fui convidado. É porque ela está de perseguição comigo. Pode até ser. Mas às vezes Deus também está usando aquela situação para você tratar. A gente sabe que irmãos aqui, que eu não gostaria de estar, mas Deus permitiu a gente ser usados para botar o quê? Botar ordem nessa casa, né? Temos que botar as alianças nos dedos dos irmãos. Ajustar os irmãos. Preparar os irmãos para essas coisas. Entenderam? Então Deus o que estava fazendo? Está montando e está cuidando de nós nesse sentido. Então José, quanto tempo Deus vai precisar treinar você para que você não tenha tanta inveja? Quer ver? Provérbios capítulo 14, versículo 30. Olha o que a inveja faz. É o 14, 30, sim. O coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos, ou seja, a gente apodrece, a gente morre. Viram as consequências da vida de Caim? Primeiro, negação de ter matado o seu próprio irmão. Segundo, perdeu qualidades que Deus tinha dado para ele, talentos. Terceiro, pediu, ele por conta própria se afastou de Deus. Não quero mais ficar na tua presença. O que as pessoas fazem por causa de inveja? Se afastam de quem? De Deus. Porque Deus não está me dando o que eu quero. Quarto, Deus pegou e falou assim, não, fica com esse sinal aqui para não que aconteça isso. Entenderam? Então Deus está fazendo o quê? Ele está fazendo uma transformação, mudando você. Por isso que às vezes a gente é trazido à nossa tona. E veja que
o que acontece quando a gente tem inveja de outras pessoas é exatamente isso. A gente apodrece. Mas tem cura? Claro que sim. Esther. Livro de Esther. Um pouquinho antes de Salmos, antes de Jó, é o livro de Esther. A história de Esther impressiona, né? Porque é um dos poucos livros que, se você correr todo o livro, você não vai ver o nome de Deus. É estranho, né? Mas ele é um livro do cânone. Não tem o nome de Deus. Pode procurar. Faço questão que depois você chega em casa, eu finalmente vai ler o livro de Esther, que bom. Isso é bom. Eu dei um jeitinho para ler o livro de Esther. Então, o que Deus está querendo fazer com isso? Ele está querendo fazer o quê? O que eu quero contar aqui? Quero contar um outro ângulo. Não, hoje não é Esther que eu vou contar. Vocês sabem que Esther, ou Hadassah, foi criado pelo seu tio. Pai e mãe estavam mortos. O seu tio se chamava Mardoqueu. Ok? E nós estamos aqui no exílio babilônico, nós já passamos o Império Babilônico, nós estamos no exílio assírico, né, da Síria. Provavelmente no quarto século antes de Cristo, esse livro deve ter sido escrito provável por Mardoqueu, é muito provável. Acredita-se nisso. E nós estamos aqui numa situação de posição de poder. Eu tenho o poder na mão. O que eu faço com ele? Capítulo 3 do livro de Esther. Depois dessas coisas, Orei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agragita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, o cara era, depois era o maior. A mesma situação aconteceu com Daniel, com Ciro e Dário, que provavelmente Daniel aqui já foi, tá? E agora, todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinham ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Meu Deus do céu. O cara não se prostra para mim. A gente vê os juízes hoje no Brasil. Teve uma cena interessante. Eu sei que não sei se você sabe, quando um júri vai acontecer, o mano lá sabe melhor que eu. Levante-se que o juiz está entrando, né? É isso aí, é o seu procedimento. Os magistrados gostam de ser venerados. Não deixa de ser uma certa respeito à autoridade. Sim, aqui Mordecai aqui parece que resolveu não fazer isso. Então os oficiais do rei, versículo 3, estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que desobedeces os mandamentos do rei? Dia após dia diziam isto, mas eles não lhe davam ouvidos, de sorte que o fizeram saber a Mordecai. Pronto, os invejosos disseram: viu, aquele desgraçado ali, lá, o Wagner não está se dobrando ali. Vamos falar para o Newton lá, que o Newton deu um castigo vara pesada para ele, né? Entendeu? Finalmente tocou o coração de quem? Você recebeu o poder, o que você quer? Todo mundo demonstre que você tem uma autoridade, né? Imagine o rei dos reis. Chegou para os seus servos, lá no capítulo 13 do livro de João. Lava os pés dos seus servos. Ele é o Senhor dos senhores mesmo. Não tem como não ser.
Por isso que a obra de Deus fala que nós não estamos subindo. Os irmãos que vêm aqui pregar a palavra sentem exatamente essa pressão que a gente está realmente servindo. Aí o nosso querido Mordecai, não se sentindo satisfeito, ele disse uma coisa interessante. Olha só o que ele fala. Ele disse: então, dia após dia disseram, de sorte que fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois eles tinham declarado que era judeu. Então, opa, ele é judeu. Então, vendo que Amã, que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Um simples gesto. O Mordecai agora está na mira do cara. É como se a gente ficasse balizando a pessoa por causa daquele gesto, para cá e para lá. Entenderam? Dessa forma que estava sendo feito. A gente fica mirando a pessoa por causa de um detalhe dela. Aí a ponto de que ele não quer só a morte. Olha só. Tendo, porém, descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai. Vamos matar ele. Não, matar não é suficiente. Vamos exterminar toda a raça dele. Que ódio é esse? Por causa de inclinar? Vocês estão entendendo aonde que vai a inveja? Ela vai num extremo, o cara não se agrada de nada enquanto não destruir aquela pessoa. O ser humano, por natureza, nós temos o quê? Somos seres caídos, o pecado está grudado no nosso corpo. E você tem que entender isso, que você às vezes tem que lutar não contra o irmão em Cristo que está aqui, mas contra você mesmo, porque você pensar mal dele é errado. Não, peraí, eu tenho direito. Claro que sim, tem direito, a gente tem direito a tudo. Mas Deus diz para nós suportarmos uns aos outros. Aí Mordecai vai conseguir, Amã vai conseguir falar com o rei para editar um decreto real para que todo judeu de todas as províncias, pensa numa Europa inteira. Ele diz para o rei, um pouquinho mais adiante, versículo 8: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis não são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Não convém ao rei tolerar. Vamos meter eles na bronca também. Se agrada-te ao rei, decreta-se que sejam mortos e porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem esse negócio. Nossa, tem uma premiação de 10.000 talentos para matar um outro ser humano. Por o quê? Por um curvar de pessoas. Isso se chama inveja. Eu tenho autoridade, então eu mato. Você imaginou se Deus toma uma decisão, todos os nossos pecados, ele toma uma decisão, queima ele ali. E a gente alimenta isso. Se você não é o meu irmão em Cristo, você vai continuar alimentando isso, mais fácil. Agora Deus ensina que eu e você temos que começar a lutar contra a nossa natureza, ao ponto de que o decreto sai. Ao ponto que lá, no versículo 15, os coreios, tu pensou que coreio era uma coisa moderna? Foi criado nos Estados Unidos em 1818, eles corriam a cavalo para cima e para baixo, né? Ou Pero Vaz de Caminha, quando descobriu, né, aqui o Brasil, a famosa Carta Magna, que ele escreveu aquela carta ao rei de Portugal, dizendo que tinha descoberto as terras da província de Santa Cruz. Bem a estilo português, né? Então, há muito tempo tem coreio. E foram decretados, e saiu, e a lei se propagou na fortaleza de Suzã. E o rei
e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Matar por um motivo fútil, que a inveja causa. Lembre-se, se Deus está fazendo aparecer você, eu até digo isso para os irmãos, às vezes a gente está sendo tratado e acha que não está sendo tratado. É que Deus só tem uma maneira de tratar você, fazendo dar conflitos. Um bom pai, ele faz os conflitos aparecer para que a gente aprenda ali dar com isso, com esses problemas. É exatamente isso que Deus estava fazendo. Mordecai se rasga as roupas, vai pela rua, quer falar com o rei e não pode. A dona Esther já é rainha. E agora Deus vai movimentar uma donzela bonita, pachuchu deve ser, né? Ficou 6 meses num tipo de tratamento de beleza e mais 6 meses no outro tipo de tratamento de beleza. Um verdadeiro spa. Para Deus usar ela para salvar esse povo de uma inveja. Porque Mordecai fala à sua sobrinha, no versículo 14 do capítulo 4. Ele diz assim: pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não for por causa de tal tempo como este que chegasse ao reino. Então a dona Esther talvez tinha chegado ao reino por causa disso, para livramento do povo judeu naquele momento. Mas Mordecai avisou: Deus, ele vai fazer os meios. A inveja faz o que em nós? Ela leva nós à morte. É o que você vê com Caim. E a separação de Deus. É aquela velha ideia, eu alimento. Se você está com esse problema, que é um dos nossos problemas que nós temos como irmãos em Cristo, comece a tratar ele no seu coração. Mudar a sua vida sobre esse assunto. Ao ponto que a dona Esther ela tinha medo de aparecer ao rei sem o rei pedir, porque era morte se o rei não chamasse ela. E ela convida justamente Mordecai e o rei para um banquete. No primeiro banquete ela não conta absolutamente nada do problema que está acontecendo. Deus providencia de que Assuero, não está escrito dessa forma, se perturba a noite inteira daquela noite e resolve ir nos livros dos registros do rei, que são chamados de crônicas dos reis. Essa palavra crônica vem da ideia dos que o rei escreve durante sua vida útil como rei daquele país. No Estado inglês, lá nos King James, lá eles têm todos os reis e o que eles fizeram durante uma biblioteca gigante, muito famosa, mas que nós não temos acesso. Tudo dos reis ingleses. Então eles têm as crônicas dos reis. Aí o que ele fez lá? Descobre que o Mordecai salvou o rei, que eu não entrei nesse assunto, de um atentado, avisando a rainha Esther lá no capítulo 13. Eu não estava no capítulo 2, sabe? Não entrei nesse capítulo. E daí o nosso querido Amã tinha ido para casa. A mulher disse: faça uma forca de 50, dava 25 metros de altura para matar Amã, matar Mordecai, porque já tinha conseguido o decreto, agora só. E aí ele estava pronto. Quando ele chega para o rei no outro dia,
O rei pergunta: o que eu devo fazer para uma pessoa que me fez um bem no passado e eu não reconheci ela? O rei, ele pensou: sou eu, né? Amã estufou o peito, provavelmente, né? É comigo o negócio. Não, o senhor tem que vestir ele com as vestes reais e botar a coroa real e o cavalo, e alguém ir puxando, e para todo mundo se curvando na cidade, pela cidade passear, né? Tipo, homenagear esse cara. Amã dizendo para o rei: gostei, muito legal a tua proposta. Mordecai, vestimos ele e você vai levar ele a cidade inteira. Você já imaginou o cara, o ódio do cara, a inveja do cara de fazer com o cara que ele queria matar pelo fato de ele não ter se curvado a ele, porque os judeus sempre demonstraram, mesmo no exílio, aqueles que eram de Deus, não se dobrarem a outros deuses. Custa às vezes a vida, custa. Até hoje, missionários no mundo inteiro que levam a palavra de Deus morrem por causa disso. Só que eu e você aqui, que estamos numa situação privilegiadíssima, não sabemos o que acontece. Aconteceu muito na Bolívia. Talvez um dia eu tenha que contar um pouco da história de missionários, para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo na atualidade, de irmãos em Cristo que levam a palavra a povos indígenas e outros. Aí olha só o que acontece aqui. Mordecai, Amã chega em casa, né? Revoltadíssimo, né? E outro dia tinha um encontro de novo com a rainha. E agora a rainha abre o jogo. Mordecai, Amã se sentia privilegiadíssimo, porque a rainha tinha convidado ele e o rei. Só ele e o Assuero. Nossa, é muito legal. Eu estou no máximo. E aqui a dona Esther abre o jogo. E ela vai falar. Estamos lá no capítulo 7. De sorte que orei com Amã, foram-se banquetear com Esther. Enquanto bebiam vinho, no segundo dia, perguntou o rei: qual é a tua petição, rainha Esther? E te será dada. E qual é o teu rogo? Até metade do reino te será concedido. Estava tão amado, gostava tanto da mulher que dava até metade do reino. Então respondeu a rainha Esther: ó rei, se eu achei favor aos teus olhos, e se bem parece ao rei que a minha vida e a vida do meu povo sejam poupadas, eis a minha petição. Olha só o que ela fala: a vida dela e a vida do povo dela sejam poupadas. Pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para não nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendêssemos, eu teria me calado, porque o adversário não é digno de incomodar o rei. Ou seja, a Esther entendia que eles estavam, de certa forma, no exílio, como escravos de outro povo, porque Deus havia avisado por Jeremias, por outros profetas, que eles iam ficar no exílio. E se é para nós ser escravos durante 70 anos, vão ser escravos. Agora, morrer, não. Aí a dona Esther diz, né? Perguntou o rei Assuero à rainha Esther: quem é esse onde que está, cujo coração instigou a fazer isso assim? Parece que o rei esqueceu de tudo, né? Porque o nosso querido Amã tinha o selo real e já fazia os decretos por conta própria, não precisava nem do rei nessa história. E aqui o que acontece ali? Ele vem, o rei, no seu furor, e aí ele diz, respondeu Esther: o adversário e inimigo é esse perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha.
O rei, no seu furor, levantou-se do banquete de vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Amã, percebendo que o rei já havia determinado mal contra ele, ficou a fim de rogar a rainha Ester por sua vida. Assim que o rei voltou do jardim do palácio, à sala do banquete, Amã estava caído sobre o divã que se achava a Ester. Então exclamou o rei, enfurecido: quereria ele também violentar a rainha na minha presença nessa casa? Pronto, né? O cara agora acabou com ele. Assim que a palavra saiu da boca do rei, cobriu o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei, disse: a forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Disse o rei: enforcai-o nela. Para onde leva a inveja? Ruína. E às vezes a gente é instigado por outros irmãos para ter inveja do outro irmão. Eu estou usando esse texto, podia usar muitos outros, vocês conhecem, mas tu vê como Deus ainda propiciou o livramento. E, claro, usou a rainha Ester. Não vou contar o edito do rei, porque aqui vai nascer uma festa judaica, chamada no dia 13 de dezembro, seria comparado ao nosso, eles comemoram a festa de Purim, por sorte, ou seja, Assuero não podia revogar o decreto, mas ele podia dizer para os judeus se defenderem. Interessante isso, né? Assuero entendia que as regras não podiam ser mudadas uma vez, como o rei ele tinha que fazer. Como os nossos atuais governantes mudam sua regra conforme os ventos lhe sopram ou o dinheiro cai. O gênero humano realmente é corrupto, numa extremidade muito grande. Mas aqui mostra, por causa de um dobrar de joelhos, uma coisa banal, custar a vida de um povo inteiro, e Deus propiciou o livramento. Então, o invejoso ganhou? Não ganha. Quando você vê alguém que está subindo naquela carreira e subiu, e você também, Deus está querendo que você suba, você talvez não esteja pronto ainda para aquele lugar. Não significa que nós vamos fazer. Em geral, nós temos a propícia ideia de desistirmos das coisas, porque queremos receber elas ao nosso tempo. E Deus, Ele quer fazer com que você seja treinado antes para receber. Deus, Ele quer limpar o seu coração, Ele quer dominar você, Ele quer que você dependa dEle, Ele quer que você faça as coisas da vontade dEle. Deus não te trouxe a vida eterna para que você fizesse, desfrutasse única e exclusivamente de um tempo curto que você tem nessa vida aqui, numa lambança, num mundo que está em decadência, por natureza está em decadência. Então, só aqui você fala disso? Claro que não. Todos os textos, muita coisa que fala, mas eu queria trazer, peguei essa questão da rainha Ester, mas para quê? Para que a gente pudesse começar a pensar no que a gente está fazendo. Inveja é um sentimento mesquinho. Normalmente a inveja, o que está sendo invejado, não tem culpa nenhuma. Em geral é isso. Então, gostaria que os irmãos olhassem um pouquinho mais para esse sentimento que às vezes perturba o nosso coração, e ele aparece às vezes em quando.
porque eu não fui convidado para isso, porque eu não fui convidado para aquilo, lá dentro do coração aparece, ele salta e fica aparecendo de novo. Como é que fica essa história? Como é que é esse negócio? Entenderam? Só para a gente botar um pouquinho mais e considerar com vocês, para nós terminarmos hoje, gostaria que você fosse ao livro que você conhece a história muito bem também, Mateus, capítulo 27, versículo 18. Aqui, até as autoridades, aqui é Pilatos. Não vou entrar, gente, não vamos, né? Deus permite que a gente, né? Mateus 27, versículo 18, vocês conhecem, porque é o texto onde os judeus agora estão querendo promover a morte de quem? Jesus. Até o governante romano da época, né? Pilatos sabia que por inveja, o texto diz exatamente isso, né? Por inveja, em seguir o soldado, é isso? O 27:18? É isso, né? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. Então, eles tinham inveja de Jesus. Por quê? Porque Jesus falava com autoridade, não como os fariseus falavam. Por terem conhecimento da palavra de Deus, ele falava a eles com autoridade. E isso encantava as pessoas. Hoje a gente vê o que temos de falsos profetas, de pessoas que estão na internet e que são só estrovadores da palavra de Deus, não sabem absolutamente nada, não querem que você creia em Cristo, querem ficar lá com um joguinho, né? Afinal das contas, onde você vai passar a eternidade? O que é isso aqui perante a eternidade? O que é esse tempo aqui perante a eternidade? Que tanto valor nós damos, parece que nós somos cegos, e parece que toda vez Deus tem que chamar de novo a atenção. O mesmo texto é citado, né? Paulo cita Gálatas. Por que Gálatas no capítulo 5, versículo 21 fala de inveja? Porque você temos ela está no meu coração, sim, como está no teu. Então Deus quer fazer o que com você? Você vai ter que aprender a dominar ela. Deus, eu não posso ter esse pensamento, eu sou teu filho. O irmão não pôde me convidar porque ele não tem dinheiro para pagar para todo mundo ir na festa dele. O irmão não pôde conversar comigo porque ele está resolvendo um outro pepino, né? É aquela história que a gente passa, a pessoa não responde para nós. O que eu devo pensar? Devo pensar bem da pessoa. Interessantemente, nós pensamos justamente, mesmo que a pessoa esteja fazendo aquilo por mal, mas Deus ensina nós a tentarmos, a pensarmos as coisas por bem, porque nós temos uma tendência natural de pensar pro mal. Então, gostaria que você olhasse para contigo mesmo. Se você é o meu irmão, ter uma atitude de irmão e começar a lutar com um dos itens, da quantidade de itens, porque você só pode lutar se você tem aquilo que está escrito no versículo 22 e 23 do capítulo 5 do livro de Gálatas. Curiosamente, né, não foi por causa disso que eu falei, mas estávamos com os irmãos lá, quinta-feira, né, e era esse o estudo, né, mano? Então, Deus está querendo o que comigo? Eu tenho os frutos do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, agora não me lembro de todos, benignidade, bondade. Nós estamos tendo isso. Entenderam? Então, o que Deus quer fazer comigo e contigo? Que a gente não viva mais que outrora nós vivemos. Se você é nascido de novo, se você não é nascido de novo, isso aqui não muda nada na sua vida. Porque não existe força em si mesmo, se você não for um filho de Deus, se você não tiver o Espírito Santo habitando em vós. Curiosamente, hoje, algum outro versículo bateu exatamente nisso.
né? Aqueles que habitam o Espírito Santo, para você ser dominado por Deus, para que você tenha uma vida regada, tenha uma vida educada e aprenda a não ter ciúme e inveja, inclusive dos incrédulos, né? Porque eles têm e eu não tenho. Eu sou filho, eles não são. Eles estão cheios de dinheiro, eu não estou aqui passando de miséria. Todo o filho, quando Deus pega você por filho, Ele quer que você seja mudado. É difícil os irmãos entenderem que eu e você fomos criados longe do Senhor, com uma aparência de uma certa bondade, uma certa ética, um resquício dos Gênesis, mas quando Deus começa a tratar em você, Deus pede para que eu e você paramos de ter. Então, convite que eu faço aos irmãos: lute. Se você é o meu irmão, e quando você está passando por dificuldades, são os melhores momentos que Deus está aperfeiçoando você. Deus quer engrandecê-lo na obra dele. No fundo, irmãos, se a dona Esther não tivesse escrito aqui nesse livro, nós não íamos lembrar dela, né? Então Deus fez aparecer ela na história e eu e você lembramos dela. No fundo, irmãos, eu e você vamos passar por esta vida, mas eu gostaria que nós passássemos vencendo, não o Newton, mas vencendo o teu eu interior. Vamos usar essa palavra aí, eu não gosto muito dessas conjunturas, mas assim, aquele que te afasta de Deus. Porque Deus quer que nós convivemos como irmãos, que vivemos em plenitude. Deus me ensinou e tem me ensinado a amar o irmão com todos os defeitos que ele tem. Você já imaginou que nós aqui é por Deus que funciona? Porque fosse por mim, pode estar encerrado o assunto. Porque eu sou incapaz. Eu tenho que me colocar, eu gosto muito e você tem que se alimentar, você precisa se alimentar isso que tem que parar de ser uma brincadeira de criança, que você acha que você veio aqui para fazer um ato religioso no domingo à noite e vai para a semana e fica lá fazendo as tuas porcariazinhas e daí no final de semana você está querendo, tira o teu egocentrismo e coloca Deus na jogada. Meu nome não vai estar nesse livro, mas eu tenho lutado contra os meus defeitos. Você não sabe nem a metade do que está acontecendo nessa igreja. Eu não quero saber da maldade que você pensa dos outros irmãos. Eu quero saber se você veio aqui para somar, para nós encontrarmos, irmão querido, amado, os outros que faltam, que cabe a nós a nossa responsabilidade de fazê-lo. Vai para casa e dá uma olhada quem que fez você chegar em casa. Lute como eu tenho lutado com as minhas deficiências. Consegui pregar com certa liberdade depois de 26 anos, né? Hoje eu estou num lugar que eu queria estar lá em 2007, para eu ter uma ideia. Mas se Deus resolver amanhã me tirar, amém. Ele continua sendo o meu dono.
E vocês continuam sendo meus irmãos. Entendeu? Então, a gente não chegou aqui. Meu objetivo nunca foi, mas sim, quando o Zeide me colocou para fora e a dona Tamar colocou eu para fora dos estudos bíblicos, agora estou eu lá dando um que outro aí, né? Foi como se fosse tirar uma perna de mim, mas eu sabia que Deus tinha que fazer. Eu tive muita inveja de muitos irmãos, sim. Metade da minha inteligência, metade da minha capacidade. Sim. Mas Deus estava querendo um servo, não um metido, porque a inveja, ela faz um caminho de destruição de você. Ela destrói. Porque na verdade eu e você queremos botar a culpa no Deus que ama você. Tem mais uma sentença de versículos, mas eu acredito que você não vai precisar mais ouvir isso. Eu só vou deixar, não precisa ir lá, por favor. Eu vou ler para você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e engano, fingimento e invejas e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a santificação. A palavra aqui está sendo usada salvação. Aqui é o sentido de santificação. Então, um dos requisitos é deixai. Lute. O maior inimigo não sou eu. E nem é Deus. Nem é o teu irmão que está do lado. É você mesmo. Ele está dentro de você. O livro não é de autoajuda. É um livro de ajuda. Esse aqui. Como é que eu faço? Desejando ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual para eles crescerdes na sua salvação. Tá lá 3 menininhas, 3 cachorrinhas, que só chega a mãe setar com aquelas tetas lá e quase esgotam ela, né? O que vai acontecer com os dias maravilhosos que a Mana que um dia vai ter? A Mana Nelly, a do Marcos, como é que é a Raquel, né? A Ana Raquel. Qual é o que eles vão fazer naquele tempão gostoso ali? O leite genuíno, tomar ele. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele queira realmente nos usar. Que Ele realmente nos transforme. Se aproxime do Senhor. Porque Deus quer se aproximar de você. Ele ama você. Meu Deus. Como Ele nos ama. É impressionante. Pelo fato de você estar numa condição muito ótima que Deus está fazendo.